Boa noite! Levar os filhos à escola, acompanhar no dever de casa e nos afazeres domésticos não são mais tarefas específicas da mulher. Os homens estão cada vez mais presentes na educação dos filhos. A figura do pai na sociedade é nosso tema hoje. E para conversar sobre este assunto aqui no Mídia, o professor da FAESA e psicanalista Antônio Carlos Félix das Neves e o médico do trabalho e autor do livro O Ser Pai, Manuel Nascimento Rocha. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Doutor Manuel, o senhor é médico do trabalho, né? Mas escreveu um livro sobre o pai na sociedade, né? Um livro que abrange, né? Tenta explicar um pouco a estrutura da família desde o princípio e explica também passo a passo como um pai de primeira viagem deve agir. O que levou o senhor a escrever um livro sobre o ser pai? Bem, eu, apesar de atualmente exercer atividade médica do trabalho, eu tenho uma formação generalista e já tive a oportunidade de fazer um pouquinho de cada coisa na medicina. Já fiz até muitos partos, já trabalhei um certo período como pediatra, então eu tenho uma formação mais generalista mesmo. A ideia inicial de escrever um livro sobre essa questão da paternidade aconteceu quando eu tive o meu primeiro filho, que apesar da minha formação médica e de ter uma formação inicial em pediatria, eu me sentia assim, em dificuldade para poder tentar ajudar um pouco mais nas tarefas de casa. E também porque eu observei que nas primeiras saídas com meu filho, que eu saía mais com ele do que a minha esposa no princípio, para aquele banho de sol, aquela volta no quarteirão com o carrinho, eu não encontrava paz nessa história, né? Eu comecei a observar que os pais desse simples momento, eles já estavam ausentes. Participando pouco. E eu extrapolei isso para outras condutas e outros deveres do pai do dia a dia. E aí me veio a ideia de escrever sobre pais e filhos. E mais, para mostrar, assim, dar algumas orientações para esses pais de primeira viagem. Eu me imaginei assim, eu que tinha uma formação médica, formação em pediatria, e mesmo assim estava me sentindo muito perdido, como devem andar os pais, os outros pais? Doutor Antônio, na estrutura familiar, qual que é o papel que o pai deve assumir? Bem, do ponto de vista da psicanálise, o pai, ele é uma função, ou seja, ele ocupa um lugar na estrutura familiar. Quando eu digo que ele ocupa uma função, um lugar, vocês poderiam perguntar assim, que função? Não é? É aquele que veicula uma lei, um limite. Mas lei para quê? Porque se você observar, a criança quando nasce, né, ela fica muito próxima à mãe. Na verdade, a gente costuma dizer que um filho é tudo para a mãe e uma mãe é tudo para um filho. O pai, para a psicanálise, é aquele que possibilita uma interdição nessa relação, que pudesse dizer assim, mãe, esse filho não é tudo para você, filho, a sua mãe não é tudo para você. Né? Então, nesse sentido, a psicanálise vai dizer que o pai é aquele que passa essa lei. Você pode ter um pai que não veicula isso. E quando é que ele não veicula? Nós costumamos dizer que para um pai funcionar bem, ele tem que conseguir convocar essa mãe do lugar de mãe para um lugar de mulher. Porque é aquela hora que ela vai dormir, fecha a porta e o filho fica em falta. E é essa falta que faz nascer o desejo de um filho. Não é? Por outro lado, se uma mãe não se coloca como objeto de amor para um homem, né, que aí entra em questão o ser feminino, né, a questão da feminilidade, dificilmente um pai consegue entrar nessa relação, porque é muito forte a relação da mãe com uma criança. Então é importante que essa mãe também ocupe um lugar de mulher, se coloque como um objeto de amor para um homem, para se ausentar dessa relação simbiótica com a criança. E é isso que faz um sujeito nascer do ponto de vista da psicanálise, né? Então, pai para a psicanálise, aí pode ser um tio, pode ser um avô, o Estado ou a própria mãe. Como que a mãe pode funcionar como um pai que veicula um limite? Quando a mãe se interessa por um trabalho, tem a paixão por um trabalho, naquele momento ela diz para a criança, olha, agora a mamãe vai trabalhar. E é essa falta, né, presença e ausência da mãe, que faz nascer uma criança. Se a mãe não se ausenta para além dessa relação, a criança pode não vingar. Mas o senhor falou para a gente agora um pouco da função, né, do papel do pai na estrutura familiar. Mas e na sociedade? Qual seria a função do pai? Na sociedade,
Quer dizer, uma coisa não está desvinculada da outra, né? A gente vive num mundo onde a questão do tempo é muito importante. Então você vê hoje não só o pai como a mãe que tem que se dedicar tempo para o trabalho, né? Essa coisa aí é interessante que há um certo investimento demasiado para fora, porque tem que dar conta, não pode faltar nada, e a criança fica meio assim relegada a segundo plano. O Freud vai dizer já em 1933 que o que nós herdamos na sociedade moderna é a intensificação do sentimento de culpa, porque a gente não consegue dar conta. Eu estava ouvindo o Manuel falar no início que ele ficou um pouco incomodado, né? Está trabalhando a questão do pai. Eu achei interessante e acredito, não sei se eu posso dizer isso, Manuel, que isso aqui é um fruto, é um parto, né? Na medida que ele tenta elaborar exatamente esse momento, que eu acredito que ele falou, não fiquei em paz, né? Quem dera que os pais se angustiassem e pudessem se perguntar. Né? É interessante que, historicamente, você falou o papel do pai na sociedade, né? Historicamente, a função, o papel do pai é um papel mais de provedor, né? Que a função dele seria economicamente dar condições à família. E isso é uma postura histórica que ainda é adotada por muitos pais. E historicamente também a função da mãe seria uma função criadora, né? Como se o filho fosse basicamente dela e ela tivesse essa função de criar. E o que a gente tenta resgatar é como a sociedade mudou muito, hoje em dia a mulher é tão provedora do sustento da família quanto o homem, a gente também quer resgatar que o pai também seja um criador. E também mudar um pouco a visão da sociedade, sem querer entrar na questão psicanalítica, né? A visão da sociedade que a mulher é como se a mãe, o amor que ela sente pelo filho fosse uma coisa divina, fosse apenas um dom de Deus. A gente quer mostrar que a mulher, ela constrói esse amor materno. E que o homem, o pai, ele tem que mudar essa postura dele também, para ele poder também construir esse amor paterno. Porque esse amor é construído desde antes da geração, da concepção do filho. E é a partir daí que se começa a construir o amor, se começa a amar esse filho. E a mulher, ela faz muito mais isso e de longa data. Por isso, se achar que esse é um dom mágico da mulher. E a atribuição dos papéis, né, do pai e da mãe, tem diferença? Assim, cada um tem seu papel na criação do filho? Quais são assim, a diferença? Eu fiz uma pesquisa entrevistando 223 pais para poder ter uma noção de como tem sido essa conduta, né? E apesar dessas mudanças de o homem hoje em dia ele participar um pouco mais das tarefas domésticas, ele lavar prato, ajudar a cozinhar, trocar fralda, alguns fazem, né? Alguns, e interessante também dizer que isso independe até da faixa etária. A gente vê às vezes pais 50, 60 anos que dizem que fazem ou fizeram todos esses pequenos cuidados, né? Pequenos que a gente considera muito importantes. E às vezes a gente vê rapazes novos, eu entrevistei pai até de 15 anos de idade e outros de 20 e poucos anos, que eles falavam que não fazem essas coisas, por causa de uma questão social até, né? Porque para nós homens, existe a sociedade nos bloqueia até no sentido de demonstrar o nosso afeto. Então, às vezes, um homem que demonstra muito o seu afeto, o seu carinho, que faz essas tarefas ditas mais domésticas, até mesmo a masculinidade dele é colocada em xeque, né? Em dúvida, né? Mas o senhor falou que tem muitos pais mesmo que lavam fraldas, né? Que ajudam. A gente encontra hoje pais de supermercados, na loja, comprando roupinha, comprando mamadeira. Mas o que mudou na cabeça assim, desses pais, então, para eles estarem participando mais ativamente na criação dos filhos? Bem, a primeira coisa que mudou é que a sociedade mudou, que a mulher está mais no trabalho, ela está mais ausente, ele precisa participar mais. Mas o que eu observei muito também é que essas atividades da maioria dos pais, dentre os que participam, elas estão sempre mais ligadas a atividades mais prazerosas. Então, por exemplo, quando uma criança chora de noite, que está doente de noite, quem continua levantando, quem continua dando essa atenção, na grande maioria das vezes, é a mãe. Isso dentre os pais que participam um pouco mais. E, por exemplo, as atividades mais prazerosas, levar um filho para passear, levar para o futebol, e até o supermercado, que não é uma atividade não é tão ruim, os homens fazem. Mas outras atividades menos prazerosas, essas continuam sendo com as mães. Isso é interessante, como o Manuel está falando, porque, e às vezes as mães poupam os pais dessas coisas, quer dizer, não acorda, e a gente às vezes escuta no consultório, tipo assim, a criança chora, o pai vai para a cama da criança e a criança vai dormir com a mãe.
né? Ou vai dormir no chão, que ele cede o lugar dele. Ele não vai lá e dá um tempo para tentar convencer aquela criança de ficar lá no berço ou ficar na cama. Ele cede. Quando ele cede o lugar dele para esse filho, tem consequências na relação, né, com essa criança. Na psicanálise fala que a figura do pai ela possui, né, 3 dimensões, que é o pai imaginário, tô falando 3 aqui, deixa eu ver, o pai real, o pai simbólico e o pai imaginário. Explica um pouco mais isso pra gente, diferencia essas 3 figuras do pai. Olha, o Lacan tem um seminário só sobre isso, né? Seria pretensão minha querer responder a isso, que até hoje a psicanálise se debruça sobre isso. Mas assim, em linhas gerais, o pai real, esse pai do dia a dia, esse pai que vai buscar na escola ou não vai buscar na escola, esse que é o provedor que o Manuel está falando. O pai imaginário tem a ver com aquilo que é idealizado pelo filho, né? Aquele em que ele supõe que esse pai é o pai herói, o pai herói, né? Que não tem falha nenhuma, você mantém uma imagem para o pai. E o pai real é esse pai que a psicanálise tenta mostrar que esse pai tem uma falha, mas que essa falha ela é fundamental, no sentido de não ser uma falha, mas é que falta alguma coisa. Esse pai não é tudo. E por não ser tudo, é que esse pai pode funcionar como pai. Ele não incorpora assim, eu sou. No momento que você isso dificulta veicular uma passagem. Você petrifica, é igual o chefe que é chefe, fica difícil para exercer a autoridade. Nós estávamos aqui conversando, né, Manuel, nos bastidores, vamos dizer assim, falando essa questão da autoridade, do autoritarismo. Aonde o pai, ou a mãe, ou qualquer uma pessoa não consegue colocar um limite, grita-se ser autoritário, não é? Então, em linhas gerais, só passando esse pai real, imaginário e simbólico, na verdade, o pai simbólico, é esse pai que veicula uma lei. Essa lei que eu falo do limite, né? Eu estou insistindo nessa coisa do limite, depois eu vou citar uma passagem que eu vi no filme A Lenda do Pianista do Mar, para tentar exemplificar melhor de que limite que eu estou falando na sociedade, que hoje a gente não está vivendo isso. E aí, quando a gente fala degradação da função do pai, é porque nós estamos vivendo uma era de excesso de informação, né? E que a gente não está conseguindo ainda como lidar com esse excesso. Você falando aí de excesso de informação. Teve uma pesquisa recente da Unesco que falou que as crianças, elas passam mais ou menos 3 horas em frente à televisão. E que 93% delas têm um aparelho, né? Veem, assistem a televisão e têm acesso ao aparelho. Você acha que a televisão está ocupando um pouco o lugar do pai, da mãe, do pai, na criação dos filhos? Eu não sei se você chegou a ver isso, Manuel, no seu livro. Eu vou fazer um comentário se você... Eu faria um comentário, o seguinte, o que a gente observa, que o pai, ele nessa postura dele de provedor, ele sempre tenta mostrar assim que eu dou, eu pago, eu tenho poder econômico. Então, muitas vezes, a gente observa que ele muda isso para a conduta em relação ao filho. Ele como se ele estivesse terceirizando até essa função de pai. Ele como se estivesse delegando essa função para outras pessoas. E até para a televisão ele faz isso. Ele faz isso para a televisão, ele faz isso para o colégio. Hoje em dia eu vejo assim, se confunde muito a função da escola. E a gente tem que ter muito claro, por exemplo, que a função da escola é a função de ensinar. A função de educar é uma função da família e é uma função paterna. Essa questão da televisão, ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou que só tem uma televisão em casa. Nada de televisão no quarto, nada, porque individualiza, cada um na sala, é impossível que a gente não possa conversar, né? Lembrei da família dinossauro, né? Porque se você fica petrificado no olhar na televisão, olha a relação imaginária predominante, eu e a televisão, não tem um terceiro. O que possibilita o terceiro? Aquela conversa, aquela prosa no almoço, aquela prosa ali na televisão. Hoje as crianças pegam um prato, vou para o quarto, pá, cadê a palavra? Pai, para a psicanálise, tem a ver com a palavra. Então, se você exclui a palavra do mundo, aí no mundo particular, no caso, dentro de casa, isso tem consequências para a criança. Ou seja, onde não se fala, a criança vai falar de outra maneira. E nessa pesquisa também falou que 44% das crianças não conseguiam distinguir o que era realidade. Então, quer dizer, elas estavam aceitando aquilo tudo como se fosse verdade, né? Então, acho que o papel do pai aí é muito importante. Botar um limite talvez nessa imaginarização. Nós vamos agora um breve intervalo e já nós voltamos. Aguardem.
universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. De qual curso que eu iria fazer aqui na Faesa. Eu escolhi rádio e TV pela grade que ela oferece, pela oportunidade de emprego que eu poderia ter, que são 98 áreas onde eu posso atuar. O papel do pai na modernidade é nosso tema hoje aqui no Mídia. E com a gente, o professor e psicanalista Antônio Carlos Félix das Neves e o médico do trabalho Manuel Nascimento Rocha. Doutor Antônio, aconteceu na semana passada, aqui em Vitória, um congresso que falava sobre o papel do pai na modernidade. Você poderia falar para a gente um pouquinho como que é o pai moderno e como que é ser pai na modernidade? Esse congresso aconteceu... foi patrocinado, organizado pela Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Aconteceu sexta e sábado. Foram convidados várias pessoas, um filósofo, Fernando Pessoa, Ana Maria Machado, uma educadora que me foge um pouco o nome agora. Enfim, nós discutimos lá o que está acontecendo na modernidade, tendo como ideia de pai essa questão daquele que vincula uma lei, um limite. Então se discutiu muito o que está acontecendo na mídia, por exemplo. Eu fiquei sabendo agora, o Big Brother, eu achava que era grande irmão, fiquei sabendo aqui que é ditador. Essa invasão da privacidade, as pessoas entram nos armários, no banheiro, quer dizer, não tem limite mais, O voyeurismo, É um excesso de gozo visual, vamos dizer assim. Falou-se também sobre a questão das marcas, Vários adolescentes se prostituindo para adquirirem roupas de marca, adolescentes de classe média, não é? O que é essa marca? Marcar o quê? As cirurgias também de redução do estômago. Inclusive foi colocado por um pesquisador do Rio alguns dados que não são divulgados, não sei se são verdade, de um índice de suicídio de pessoas que fazem a cirurgia, que gera um grau de melancolia, em que o sujeito... Cirurgia de redução do estômago? Exato, Dependendo de quem faz, e a gente vê no consultório da gente adolescentes tentando fazer. É como se a ciência tornasse fácil qualquer alteração. O sujeito hoje não tem que fazer esforço, falamos também de questão do êxtase, essas experiências de risco, essas festas com êxtase, que as pessoas vão em busca de uma experiência última. Então, tudo isso na modernidade é entendido como uma falta de limite, uma falta de como se as pessoas buscassem uma experiência última, que não tem, que a última experiência é a própria morte. Então, o papel do pai, qual seria o papel do pai diante dessas... O pai é entendido como que aquele que possa botar um limite nisso. Se você pegar o mercado, porque eu volto a dizer, não estou entendendo o pai como a figura só do homem. Pai pode ser uma instituição, pai pode ser um governo, aquele que está no lugar que faz a lei funcionar. Quando a lei não funciona, vira o quê? Se você pegar na família, quando um pai não ocupa razoavelmente o seu lugar, porque não dá para ocupar perfeitamente, o que acontece? A família fica meio... as funções se invertem, o filho exerce a função do pai, a filha da mãe. Então, trazendo isso para o âmbito público, o que está acontecendo? Como essa lei, os representantes da lei não estão conseguindo, às vezes, fazer essa lei vigorar, toda essa experiência de êxtase, em busca de uma coisa, de um excesso, está acontecendo. Qual a falta de limite? Quais são as consequências que essa falta de limite pode trazer para uma criança no futuro? Quando ela estiver adolescente, quando ela já for jovem, até mesmo adulta, Que consequências a falta de limite pode trazer para a criança? É importante dizer que dentro de todos nós existe uma força que quer sempre nos levar
a fazer mais, né? Sempre experimentar alguma coisa além, né? E por isso que tem que existir um limite, esse limite tem que ser estabelecido. Agora é importante dizer como é que vai se fazer isso no dia a dia até, né? Porque eu sei que a psicanálise é ótima, ajuda e como ajuda, né? Mas é importante a gente, como você insistiu até, como o pai fazer isso, como estabelecer isso aí, como ele deve agir. Eu tenho muita convicção que o principal componente dessa relação com o filho tem que estar baseado no respeito. O respeito de cada um. O pai respeitando o filho respeitando o pai, irmão respeitando o irmão, e esse relacionamento de respeito e com diálogo. Sempre resolvendo isso através da fala, da palavra que vai resolver isso sempre. Isso, porque se o pai às vezes vai tomar uma atitude, ter um comportamento somente autoritário, o filho vai fazer de conta que está respeitando, mas na verdade ele está com medo. O que esse pai está colocando nesse filho é o medo. E esse filho ele vai até um ponto, até um dia onde ele vai se rebelar contra isso. Isso vai aparecer de alguma forma na vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente. E quando isso chega lá na adolescência, a tendência é nós procurarmos os iguais, né? Então o adolescente, ele procura a turma dele, que lá todo mundo vai falar mais ou menos a mesma linguagem, tem que vestir as mesmas roupas, as mesmas marcas, né? Então daí o fato até da prostituição, que o Antônio lembrou aí, que quem não está se vestindo igual, quem não está falando igual, não faz parte daquela tribo, não faz parte daquela gangue. Não na gangue do sentido de bandido, não, daquela turma ali que tem que estar falando tudo igual. E essa gangue, essa turma, essa tribo, ela vai estar sempre experimentando coisas. E daí vem a questão do álcool, a droga e todos os outras coisas que pode se experimentar ou não. Daí a importância de você estabelecer para essa criança desde muito cedo que existem coisas que podem e que não podem. Existe o sim e existe o não. E para aquele pai, no livro o senhor até falou isso, para aquele pai que não teve uma relação, não teve muito presente na criação do filho desde a infância, não acompanhou muito, e quando chegar na adolescência, como que ele vai fazer para conseguir manter um diálogo com esse filho? Porque na adolescência é uma fase muito assim, importante que haja o diálogo, né? Como que o pai vai conseguir manter esse relacionamento com o filho? Apesar de tardio, mas com sucesso. Bem, é importante, como eu já falei, que o amor paterno tem que ser construído. O filho tem que ser desejado, tem que ser amado, desde antes dele ser concebido, desde antes dele ser gerado. E o pai tem que ir construindo esse amor e essa relação, esse relacionamento desde muito pequeno. O pai que perde a chance de criar esses relacionamentos, de desejar esse filho antes de gerá-lo, de desejar esse filho a partir do momento que ele está na barriga da mãe, que ele já existe, ele já é verdadeiro, só não está do lado de fora ainda, o pai está perdendo a oportunidade de criar um elo muito forte de ligação com o filho. E por aí vão passando os estágios, né? Então seria a gravidez, durante o pré-natal, acompanhar o nascimento na medida do possível, estar na sala de parto, né? Dando uma força e criando esse amor em relação ao filho. E isso fica muito mais forte quando você consegue fazer isso desde pequeno, você vai criando elos muito fortes. E eu entendo, até como médico, e alguma coisa que eu já estudei, Antônio pode até esclarecer isso melhor, que até os 5, 6 anos você consegue fazer isso muito bem. Porque até nessa fase, a criança está muito ainda no mundo do imaginário dela, está muito no mundo irreal, no mundo da fantasia mesmo, que ela está criando as verdades dela ainda do jeito dela. Você pode passar 1000 informações para a criança, mas ela está criando o jeito dela de ver as coisas. E o pai, ele participaria muito aí até essa fase, criando entrando nesse mundo da fantasia da criança para poder orientar de uma forma melhor. E depois, quando a criança já começa a ver mais as coisas do mundo, já vai ficar muito mais difícil criar esse elo forte de ligação e conseguir fazer com que a criança perceba que o pai realmente tem um papel, tem uma função de colocar limite, a autoridade do pai, ela é necessária, tem que ser exercida. E, ao contrário, quando não existe essa autoridade, o pai começa a exercer isso de uma forma autoritária. E muitas vezes, por quê? Porque ele foi criado assim, a sociedade que ele foi criada é desse jeito, e acaba que ele afasta o filho com essa postura autoritária dele. Como ele não sabe nem como fazer, ele mantém uma distância. E com isso o filho não se aproxima dele. E para chegar lá na frente, na adolescência, tentar criar esse elo, é muito difícil. Isso que o Manuel está falando, que a psicanálise está de acordo com a questão, como é que se coloca o limite? Pela via da palavra, não tem outro caminho. O que acontece hoje na sociedade é que a palavra está sendo, a palavra que carrega a subjetividade, ela está diminuindo, os rituais de passagem estão diminuindo. A palavra é a palavra do mercado.
Eu penso, Manuel, que como a palavra que resgata o pai, em qualquer época é possível resgatar esse pai. A gente vê no consultório crianças que estão com adolescentes que não conheceram o pai. O que é importante do ponto de vista da psicanálise é que a mãe fale sobre esse pai. Se a mãe fala sobre o pai, e dependendo do que ela falar, ela pode matar um pai ali, abortar logo no início. Uma vez uma mãe muito odiosa, porque esse pai largou esse pai, o filho pega esse ódio, né, e compartilha, fica cúmplice da mãe. E quando o pai tenta se aproximar, é dificuldade, porque ele tomou partido. É muito comum a gente ver no consultório, quando começa a se fazer análise, o filho, peraí, esse ódio não é tanto assim, não, essa questão da minha mãe com meu pai. Então, o resgate da palavra ele é fundamental. Quando não se fala em casa, o que acontece na modernidade? Em função dessa coisa que você tem que dar conta, trabalhar, estudar, o Manuel colocou bem no início, falou assim, o pai às vezes presenteia, se sente culpado, a mãe se sente culpada. E o que acontece? A criança saca que aquele presente é dado por culpa e não por desejo. Eu comprei porque eu quero que você faça isso ou aquilo. Então, como não há palavra, não circula no lar, a criança vai falar de outra maneira. Como? Hiperatividade, vai mal na escola, problemas gastrointestinais, bulimia, anorexia. Às vezes vai em alguns consultórios médicos, às vezes tem que ir mesmo, né? Mas às vezes a criança toma medicação e se a criança às vezes não é levada para um espaço para verbalizar isso que vem no corpo, vem no comportamento, a medicação cala essa criança. Quer dizer, ali onde ela estava se expressando metaforicamente através de um sintoma, a medicação pode calar. Então é importante que essa criança seja escutada numa outra dimensão, ou seja, essa hiperatividade, isso que vai mal na escola, quer dizer alguma coisa e geralmente é porque a questão do pai não está funcionando. E às vezes essa criança, esse adolescente que está quebrando vidraça no colégio, está fazendo bagunça, na verdade, tudo isso que ele está fazendo é até, na maioria das vezes, um pedido de socorro. É como se ele estivesse pedindo, por favor, me ajudem, eu estou precisando, mas só que às vezes, como essa palavra não está circulando, como o Antônio falou, ninguém ouve esse chamado, ninguém quer parar para ouvir. É mais fácil você comprar, não, eu vou te comprar um presente novo, ao invés de você parar para escutar e conversar, esse pedido de socorro que o adolescente está fazendo. É como se ele estivesse pedindo, por favor, me coloca um limite, o que eu vou fazer? E como ninguém coloca esse limite, ele vai mudando de estágio, ele experimenta o álcool. Ele está pedindo, toda essa revolta dele, às vezes é um pedido de socorro, um pedido de um limite. Só que como esse limite não é colocado, ele vai passando de um estágio para outro, ele vai experimentando. Ele quebrou primeiro alguma coisa, depois ele experimenta uma droga, experimenta o álcool, se prostitui. Ele está experimentando, porque ele não sabe até onde ele vai chegar. Ele vai sempre além. Isso, esse além é interessante, que ele convoca o pai nesse lugar. Eu lembro de um jovem que ele ficou reprovado. E por que ficava reprovado? Porque a única hora que o pai olhava para ele é quando ele ia mal na escola. Quer dizer, o sujeito vai arrumar um meio de pedido de socorro. Limite a quê? Limite a essa indiferenciação que ele pode ficar, ninguém olha para mim, ou um excesso de cuidado. O pai protege a criança do cuidado de uma mãe. Exagerado. Você acha que os pais hoje eles ainda têm muita dificuldade de conversar sobre assuntos muito polêmicos com os filhos, sobre sexualidade com os filhos? Eu penso que sim, porque eu acho que a criança é um espelho do que foi a vida dos pais. É aquela música do Legião Urbana, né? Você culpa seu pai por tudo, mas você não entende seus pais. É o que você vai ser quando você crescer. É exatamente, você olha ali, então, quando aquela menina deixa de ser menina para ser mulher, atualiza a questão da sexualidade da mãe. O menino, né, com os caracteres sexuais secundários, enfim, a voz, tudo isso atualiza. O pai se vê ali, às vezes, por se ver demais, às vezes tem dificuldade de tocar no assunto. Só que muitas vezes a criança até pede uma explicação, mas ela quer só uma coisa pequenininha, ela quer formar uma verdade dela. E às vezes o pai começa a filosofar muito, explicar muita coisa quando ele sabe, e acaba que atrapalha. Às vezes a criança, não, já sei, pai, é só isso mesmo que eu queria saber. Bom, obrigada pela presença de vocês aqui no programa, mas infelizmente acabou o nosso tempo. O Mídia hoje falou sobre o pai na modernidade. Uma boa noite e até o próximo programa.
Na próxima terça-feira, dia 28, a partir das 19h, no Centro de Convenções de Vitória, acontece o primeiro Encontro Internacional de Design. O encontro é realizado pelo SEBRAE em parceria com a FAESA e outras instituições de ensino. Temas como a história e os elementos da força do design italiano e estratégias de desenvolvimento do design brasileiro serão discutidos com Mário Bisson e Antonello Fussetti, professores de cores da Escola Politécnica de Milão. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 0800 399 192.